Hoje nós iremos revisar os assuntos trabalhados em ensino religioso. Acompanhem comigo. Parábola do semeador. Na parábola do semeador, temos 4 tipos de solos. Vamos acompanhar o esquema abaixo. Solo A, beira do caminho, não compreende. Significa dizer aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não conseguem compreender. Então, por isso, elas continuam sempre andando no caminho errado, porque elas não conseguem compreender a palavra de Deus. O solo B, solo rochoso, não tem raiz. É aquela pessoa que, por mais que ela esteja andando no caminho certo, mas sempre acontece algo de errado ou alguém que consegue retirá-lo daquele caminho, né? Isso significa dizer que ela não tem raiz, que ela precisa fortalecer cada vez mais a sua fé em Deus, para que ela possa andar firme, né? E pelos caminhos corretos. Solo C, entre os espinhos, né? Cuidados do mundo e riqueza. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, né? Ela se alegra, mas sempre tem algumas influências do dia a dia que acabam retirando aquela pessoa do caminho certo, né? Por exemplo, a riqueza, os bens materiais, então ela acaba se influenciando por essas situações e acaba mudando, né? Então esta pessoa também precisa fortalecer a sua fé em Deus. E o caminho D, boa terra, ouve e compreende. Então, é aquela pessoa que sempre está andando no caminho certo. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e compreende ao mesmo tempo. E se ela compreende, ela continua andando no caminho certo. Ela pratica coisas boas, né? Então, ela agrada a Deus, né? E ela não deixa se desanimar jamais, porque a sua fé está fortalecida. Histórias. Hoje, muitas histórias são contadas nos livros, na televisão, no cinema, na internet. Existem várias maneiras de contar uma história. Algumas estão gravadas na memória e são passadas oralmente de geração para geração. Então, realmente, hoje em dia, há uma grande diversidade de maneiras, né, de você conhecer uma história diferente. Você pode conhecer uma história através de um livro, né, da televisão, do cinema, da internet, né? Pode também outras pessoas contar essa história para você, né? Como antigamente. Antigamente, as histórias eram passadas de geração em geração pelos nossos avós, bisavós, pela nossa mãe e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque não existia essa grande diversidade de formas diferentes de contar história como existe hoje. Então, antigamente não existia esse avanço tecnológico que existe hoje, que está muito mais fácil, né, para que as pessoas possam conhecer histórias diferentes. Religiões monoteístas são aquelas cujos membros acreditam em um só Deus, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Agora nós iremos revisar um pouco sobre o cristianismo. A religião cristã surgiu na região da atual Palestina no século I. A principal ideia ou mensagem da religião cristã é a importância do amor divino sobre todas as coisas. Para os cristãos, Deus é uma trindade formada por Pai, que é Deus, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Então, é nela que encontramos tudo o que Deus quer nos comunicar, porque ele se revelou por meio da linguagem humana para nos falar do seu amor e enviou seu Filho Jesus ao mundo. Então, ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos ajudar, para nos defender, né? Para cuidar de cada um de nós. Então, por isso é que nós devemos a cada dia agradecer a Deus por isso. O judaísmo.
O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Para os judeus, Deus fez um acordo com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Então é importante relembrar, crianças, que o livro sagrado dos judeus é o Tanakh. Ele é dividido em vários outros livros e contém histórias que envolvem Noé, Abraão e Moisés. Então, o judaísmo é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo e o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta revelada pelo último profeta Maomé, mais conhecido como Mohammed, nascido em Meca, cidade da Arábia Saudita, em 570 d.C. A expressão Islã representa submissão e traduz a obediência às regras e aos desejos de Alá. Os que seguem esta doutrina são conhecidos como muçulmanos, os que se submetem a Deus, ou seja, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, tá? Então, crianças, é importante relembrar que o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. E no islamismo, as orações são feitas 5 vezes ao dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao anoitecer e à noite. E o lugar onde eles fazem as suas orações é chamado de mesquita, só que eles podem escolher outros lugares que eles quiserem. Religiões politeístas são aquelas que acreditam em mais de um Deus ou divindade. Então vamos agora conhecer um pouco sobre o hinduísmo. O hinduísmo é uma tradição religiosa originária da Península Indiana, em que seus seguidores são politeístas. Então, crianças, as pessoas que seguem o hinduísmo, elas acreditam no Espírito Supremo, que é adorado de muitas formas, ou seja, que são representados por divindades individuais. Então, eles imaginam, eles criam os seus próprios deuses e eles acreditam que eles podem fazer milagres. O budismo é orientado pelos ensinamentos de Buda, que pretendem mostrar o caminho da libertação através das práticas e crenças espirituais. Então, o objetivo principal dos budistas é libertar os seres humanos do sofrimento. Eles acreditam também que essa libertação tem que ser individual, né? E eles creem que a maior virtude do ser humano é a compaixão. E a bondade para eles liberta o coração e traz o dever de perdoar. Então, eles acreditam que as pessoas têm que aprender a perdoar umas às outras. Então, crianças, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.